tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, erga a mão. Vocês trouxeram a Bíblia? Sim ou não? Ai, que bom, porque eu esqueci a minha. Então eu vou precisar de ajuda, tá bom? É muito importante, tá? Então, antes de começarmos propriamente o tema, a bibliografia, evidentemente, como fonte primeira, a Sagrada Escritura, né? E depois o Catecismo da Igreja Católica. Depois nós vamos vendo ao longo da apresentação, eu vou colocar como sigla o CIGC, tá bom? Também o Código de Direito Canônico, como sigla CIC, que é do latim, tá? Codice Iuris Canonici, tá? Código de Direito Canônico. E também como fonte bibliográfica, a Carta Apostólica do Papa João Paulo II, que se chama Dies Domini, o domingo, o dia do Senhor, né? Tá bom? Então são essas fontes. Poderia ter pegos outros materiais, mas nós vamos percebendo que dentro do catecismo e dentro do documento do Papa João Paulo II, lá já estão as outras fontes, se alguém quiser consultar mais coisas. Então o próprio documento do Papa vai fazer citações dos santos padres e de outros textos, tá bom? Poderia ter elencado todos eles aqui, mas depois a gente vai vendo que o próprio documento vai relatando, tá? Nós vamos dividir dessa maneira. Esse primeiro encontro, são 2 dias, né? Na próxima segunda-feira, o segundo encontro. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos meditar um pouquinho sobre o que fala o Catecismo da Igreja Católica sobre o dia do Senhor, tá? E também dentro do que o Catecismo expõe, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Código de Direito Canônico que rege, são as leis que regem toda a organização da igreja, tá bom? Então hoje nós vamos ver esses 2 e na próxima segunda-feira nós vamos ver o que traz o documento do Papa, Dies Domini, tá? Eu dividi dessa maneira, achei mais pertinente e a gente vai divagando, né? Se tiver que voar para longe, depois a gente volta. O importante é voltar de onde nós paramos, tá? Muito bem. Então, eu trouxe aqui por primeiro só um pouquinho da organização do catecismo. Vocês não estudaram o catecismo da igreja, né? Nesse tempo de estudo, a ordem do catecismo? Não. Então, só para a gente saber como localizar o que é o catecismo da Igreja Católica, para a gente entender, e depois eu vou mostrar aonde que está o que nós vamos refletir no catecismo. Aliás, né, quem não tem o catecismo ainda, um convite para comprar, né? Um bom católico tem que ter pelo menos a Bíblia e o catecismo da Igreja Católica, que é um conjunto de doutrinas da igreja, né? Então quem não tem, depois encomenda o seu aí. Então essa é a estrutura do catecismo da Igreja Católica. A primeira parte vai refletir o que é a fé, tá? Então nós vamos ver, são 4 partes que tem o catecismo, e dentro de cada parte tem 2 seções. Então a primeira vai falar de maneira geral sobre a fé. Ora, a nossa fé, ela é compendiada no credo. Então, a primeira sessão vai refletir o que é crer, e a segunda sessão da primeira parte vai falar do credo. Então, a primeira parte do catecismo vai estudar cada artigo do credo. Creio em Deus Pai, creio em Deus Pai que é todo-poderoso, creio em Jesus Cristo. Aí vai estudar cada parte, o catecismo, o credo, o creio que a gente professa em todo domingo e solenidade. A segunda parte é a celebração da fé. Primeiro a gente compreende o que é a fé, que é o credo, né?
Depois, como a gente celebra a fé? A primeira sessão, os sacramentos, tá? O que é sacramento, e depois os 7 sacramentos. Então, os 7 sacramentos da igreja, no fundo, são as celebrações da fé, tá? A terceira parte do catecismo chama-se a vida em Cristo. Então tem uma ordem. Primeiro eu entendo o que é a fé cristã católica, depois eu celebro a fé, mas a prática, ela vai além da celebração. Ou seja, eu celebro, mas eu tenho que traduzir na minha vida isso, que é a moralidade cristã. Não adianta celebrar a fé e não traduzir na vida. É a moralidade cristã, a terceira parte. E por último, a oração cristã. Ou seja, eu creio, eu celebro a fé, eu traduzo na minha conduta, nas minhas escolhas, a moralidade, e eu transformo em espiritualidade para eu me elevar a Deus, que é a última parte, que é a espiritualidade cristã, tá? O que nós vamos estudar, que é a questão do dia do Senhor, está na terceira parte, tá? Que é a parte da moralidade, ou seja, dentro da segunda sessão, que é o estudo dos 10 mandamentos, tá bom? Então, a terceira parte, a vida em Cristo. Na segunda sessão, nós vamos estudar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. Os mandamentos que diz respeito a amar a Deus e os mandamentos que diz respeito a amar o próximo. Onde está guardar o dia do Senhor? Amar a Deus. Então está dentro desses mandamentos. Aliás, as 2 tábuas da lei, né? Uma era desses mandamentos que se dirigiam a Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas, e os demais, o amar ao próximo, né? Então aqui está o que nós vamos estudar. Por isso que eu peguei a questão da estrutura do catecismo, senão a gente não sabe por que está lá, tá? Então vamos lá. E o catecismo começa falando do dia do Senhor. Antes de falar do dia do Senhor, ele fala algo que precede o dia do Senhor, que é o dia de sábado. Porque esse termo, o dia do Senhor, é um termo estritamente atribuído a qual dia? Força, gente. Ao domingo. Só que tudo não começou no domingo, começou no sábado. Então a gente vai fazer uma escalada, né? Como o Aleandro disse, uma escalada até chegar no dia do Senhor, tá? Aqui está o mandamento segundo o livro do Êxodo: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias, farás todos os trabalhos, mas o 7º dia é sábado, descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum. E depois nós vamos ao Novo Testamento, Jesus dizendo: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Jesus guardava o sábado, sim ou não? De maneira integral ou às vezes não? Olha só, a gente já comete um equívoco aqui. Se tem alguém que cumpria a lei estritamente e de maneira perfeita, o único a cumprir perfeitamente foi Jesus de Nazaré. Às vezes os evangelhos causam um pouquinho uma má impressão, que eu já vou falar, não é? Na verdade,
quando Jesus parecia descumprir o mandamento ou a lei, na verdade foi a lei, ele queria mostrar que a lei foi mudada da sua essência, e não ele que descumpriu a lei. Deu para entender? Então, preciso tomar cuidado. Aliás, Jesus mesmo diz, né? Ai daquele que tirar ao menos uma vírgula da lei. Está escrito no Evangelho, Jesus dizendo, né? Dá a impressão que ele é o primeiro, né? Na verdade, minha gente, Jesus, são duas situações. Primeiro, Jesus vai tentar levar o povo à origem e ao sentido genuíno da lei, que não é escravizar o ser humano, mas pelo contrário, levar o ser humano à liberdade. Só que a lei se tornou escravidão. Então ele estava tentando fazer o povo retornar à essência da lei, o motivo primeiro da lei. E o segundo ponto é que Jesus, quando ele fala isso, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Ele cumpria as leis mosaicas, as leis de Moisés, Jesus Cristo. Mas com essa fala, ele já dá a entender que algo vai ser modificado. Algo vai ser modificado. Mas ele cumpriu a lei até o fim. Nós vamos ver depois, tá? Deu para entender a questão de Jesus cumprir a lei, né? Quem causou problema foi quem fez da lei algo além do que ela era para ser, na sua pureza, tá? Se tiver dúvida, erga a mão, viu? Não deixe passar não. Vamos lá. O terceiro mandamento do decálogo lembra a santidade do sábado. O sétimo dia será sábado, dia de descanso consagrado ao Senhor. Bom, isso nós já conhecemos. Por que os judeus guardavam o sábado? Nós já acabamos de dizer. Primeiro motivo, relembrando o dia da criação. Deus criou em 6 dias e no sétimo descansou. É o primeiro motivo do sábado ser o Shabá, né? O dia do descanso. O segundo motivo o catecismo nos traz é que o sábado é o memorial da libertação, é o dia da libertação. O 6, ele se refere ao dia do sofrimento do povo que padeceu escravo. E o sétimo é o dia da libertação. Isso está no catecismo na igreja, tá? Ora, o agir de Deus, ele deve ser o modelo do agir humano. Então, os judeus seguiam o jeito que Deus procedeu. Se ele trabalhou 6 dias e fez no sétimo o descanso, a religião também fez a mesma prática, tá? Vamos pular isso daqui, depois a gente vai mandar os slides, aí vocês leem, tá? Quem quiser ler, tá? É que eu copiei estritamente o que está no catecismo, tá? Para a gente não tornar repetitivo. Então, o que o catecismo diz da lei do sábado é isso, é pouquinha coisa, tá? Mas é muito importante que nós tenhamos esses dois alicerces ou fundamentos do sábado que era guardado. Primeiro, a criação, e depois o dia da libertação, tá? Na criação Deus descansou, e o dia da libertação foi um dia de liberdade, um dia de repouso do trabalho escravo que o povo padecia. Então o sábado para o judeu, é uma pergunta agora que eu vou fazer para vocês. O sábado para o judeu é a mesma coisa do domingo para nós? Sim ou não? Aliás, nós temos uma vertente cristã que ainda guarda o sábado, a igreja adventista
do sétimo dia, né? O sábado judaico é a mesma coisa do Dies Domini. Sim ou não? Ixi, estão em dúvida. Não. O que é o sábado para o judeu? Está escrito o mandamento, tanto no Deuteronômio quanto nos outros textos do Pentateuco, é dia de descansar. O mandamento do sábado é o descanso. E qual é o preceito cristão do domingo? É se reunir em eclésia e praticar o culto. O mandamento do judaico é o descanso, o mandamento cristão é o culto. Para nós a missa é diferente, tá? Diferente. De tal modo que, por exemplo, eu vou trabalhar no domingo. É claro que a questão do trabalho nós vamos ver que está no catecismo também, né? Do descanso. Quando a gente fala do dia do Senhor, recolhe todas essas dimensões, o culto e o descanso. Mas o preceito ele está sobre o culto, a prática do culto, e não sobre o descanso. Se eu trabalhar até meio-dia e for à missa à noite, eu estou em pecado grave? Não, porque o preceito é o culto, tá? Eu descansei o domingo inteiro. Descansei tanto que descansei até de ir na missa. Eu pratiquei o preceito? Não, porque eu não sou judeu. Deu para entender, né? Já mudou um pouco essa questão que é elementar para nós, tá? Então, quando alguém pergunta, né? O sabá judaico é a mesma coisa do dia do Senhor? Não, tá? E depois eu posso até semana que vem trazer vídeos, né? No preceito judaico é muito interessante. Eles não fazem nada. Não sei se já mostraram quando trabalharam a questão não mostraram isso, né? Posso até trazer semana que vem um videozinho que eu até assisti um videozinho. Eles não fazem nada, tá? O elevador, geralmente, né, quando em lugares que tem bastante frequência de judeus, tem o elevador normal como nós conhecemos e tem o outro que funciona sozinho, porque não pode nem colocar a mão no botão, porque já supõe trabalho, tá? Na casa de um judeu, mas é um judeu ortodoxo, porque tem os judeus que são mais, como que eu vou dizer, maleáveis, né? Tem as vertentes judaicas. O judaísmo também tem diversas vertentes, né? Mas um judeu ortodoxo, na casa dele, ele tem panela que tem aquele negócio que marca o tempo. Então é programado a hora que vai começar a cozinhar e a hora que é para desligar sozinho. Ele não pode apertar o botãozinho da panela elétrica, né? E no vídeo que eu assisti até mostra a panela. Eu falei, nossa, então todas essas coisas tem que deixar tudo é preparado na sexta-feira, tudo no dia anterior, né? A comida que vai cozinhar já tem que deixar pronta na panela. A hora que liga sozinho. Já tem que deixar tudo no esquema, que não pode ter nenhum movimento que sugira trabalho, tá? Tem diversas outras coisas que tinha lá no vídeo, que a gente não podia falar várias coisas, mas depois a gente pode até mostrar. Isso aí é um judeu ortodoxo, tá? Lembrando que o sábado, para o judeu, começa na sexta-feira santa. Na sexta-feira,
O sábado santo começa na sexta-feira santa, né? O sábado começa na sexta-feira. Que horário? Na verdade, ao pôr do sol, né? Ao cair do sol. É o que nós chamamos de vésperas. Inclusive, o nosso Código de Direito Canônico traduzido para o português, né? Nós herdamos isso, a questão das primeiras vésperas, né? O nosso Código de Direito Canônico, eles têm um erro lá. Está dizendo que o preceito, ele pode ser cumprido na tarde do dia anterior, está escrito no código. E se você pegar do latim, não está escrito tarde, está escrito véspera, que é diferente. Porque tarde começa quando? Depois do meio-dia. E véspera não. Quem reza a liturgia das horas, as vésperas não podem começar antes da hora nona, que é às 3 da tarde. Então, tem que ser depois das 3 da tarde. Tá? Vésperas. Então, o judeu, ele começa o sabá, ou shabá, na sexta-feira ao cair da tarde. Tá? Na verdade, não é só o sábado, viu, minha gente? Todos os dias começa na véspera do dia anterior. E se você falar desse jeito que nós falamos aqui, para um judeu, quando começam o dia? Quando começa o sábado? Aí começa na sexta-feira à noite. Ele vai dizer, não, o contrário. Para um católico, quando começa um dia, porque nós fazemos certo, vocês fazem errado. Eles falam. E de onde eles tiraram isso? Vocês sabem? Que o dia começa? Nunca tiveram curiosidade? Então pega a Bíblia aí. Gênesis capítulo 1. Está bem facinho. Tem outro microfone, né? Para alguém ler? Gênesis capítulo 1. Está antes de Apocalipse, facinho. Quem pode ler para mim? Vamos lendo bem devagarzinho. A hora que eu falar parou, parou, tá bom? Vai lá. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Aí leia o resto. Deus chamou a luz dia. Isso. E as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Entenderam por quê ou ainda não? Tem gente com cara de não entendeu. Leia de novo aí que você vai entender. Olha só, para quem não entendeu. Houve uma tarde e uma manhã. Acabou o dia, primeiro dia. O dia acaba quando? Na manhã. Houve uma tarde e uma manhã. Ou seja, ele dividiu o dia em duas partes. A primeira parte do dia é a tarde. E a segunda é a manhã. Completou o primeiro dia. Ora, se Deus começou a obra da criação, ou seja, começou o dia, no fundo, eles vão dizer que o livro do Gênesis está dizendo assim: o primeiro dia que Deus fez, quando Ele fez a luz, Ele começou na tarde.
e terminou numa manhã, primeiro dia. Então nós obedecemos a Deus. Se nós guardamos o sábado porque Deus fez toda a obra da criação em 6 dias e descansou no 7º, nós vamos obedecer. Então também a sequência do dia vai ser respeitada conforme Deus assim o fez. Alguém ainda não entendeu? Tá bom? Quando alguém perguntar, nós herdamos isso para o para a nossa caminhada de fé como igreja. Se nós olharmos no Código de Direito Canônico, na verdade nós herdamos e nós pegamos de maneira parcial. Quando é que para nós tem validade este preceito ou esse esquema judaico? Somente nos domingos e festas de guarda, tá? Então, nos domingos e festas de guarda, nós consideramos como preceito a tarde do dia anterior, ou a véspera, né? O Código de Direito Canônico, na nossa tradução, está tarde, mas o original é véspera. Os outros dias da semana, ou seja, os dias chamados feriais, vale o dia conforme a tradição ocidental, meia-noite até meia-noite, tá? Então, vamos supor um dia de preceito que não seja domingo aí. Fala um dia de preceito que não seja domingo. Não é preceito. Não é preceito. Não é preceito. Finados não é preceito. Natal, São Pedro e São Paulo não é preceito. Gente, vocês não sabem o que é preceito? Eu não vou continuar falando, senão vocês não vão mais na missa, né? Tem que olhar no Código de Direito Canônico. Um dia, é que aqui no Brasil não, mas um dia que não é domingo, que de fato é preceito, dia 19 de março, no Brasil não é preceito, tá? Tem uma cláusula, uma emenda da CNBB na legislação, que tirou o preceito no dia 19 de março, dia de São José, mas em todo o mundo é preceito. Quando não cai no domingo, é preceito. E aí, suponhamos que São José cai... deixa eu ver aqui um esquema para eu dar um exemplo. Vai qualquer dia, vai. São José cai na sexta. Só que na sexta eu vou para a praia. Já vou de manhãzinha. E lá você sabe que é difícil na missa, né, padre? Vale o dia anterior à noite? Aí você vai vir aqui na missa na Piedade no dia 18 e o padre João vai celebrar o dia normal da quaresma. Não vai falar de São José. Vale. Preceito, isso é importante e tem a ver com a questão do guardar dia santo, né? Preceito não diz respeito à liturgia, diz respeito a dia santo, tá? Por exemplo, nós vamos celebrar, deixa eu exemplificar, caiu no 25º domingo do tempo comum, e no sábado caiu o Imaculado Coração de Maria, que é uma memória. E o padre João deu na cabeça dele de celebrar o Imaculado Coração de Maria à noite. Não pode, porque é uma memória. O domingo está à frente. Eu fui na missa no sábado, domingão eu vou lá para a Praia Grande. Não vai dar para ir na missa. E aí? Cumpriu o preceito, porque o que vale é o dia e não a liturgia. Às vezes as pessoas não sabem, né? É evidente, minha gente, que é uma questão de caminhada de fé, né? Por exemplo, a vigília pascal, tá?
o sábado da vigília pascal já cumpre o preceito do domingo? Sim ou não? Acabei de dizer, minha gente, o que cumpre o preceito é o dia, o horário que você está celebrando. O sábado, a partir do entardecer, é o quê? É domingo. Então cumpriu o preceito. Agora, uma pessoa que é madura na fé e que fez toda a quaresma, depois acompanhou a quinta, sexta-feira, o sábado santo, cumpre o domingo também. É uma questão de enriquecimento espiritual. Mas se você for só na vigília pascal, o preceito foi cumprido, tá? Aliás, vou falar uma coisa aqui, não devia falar, né? Mas como só tem gente de igreja aqui, gente mais velha, né? A gente fala, né? Quinta-feira santa, sexta-feira santa, é preceito? Não. Aliás, é por isso que a igreja coloca o mistério da paixão da sexta-feira santa para ser celebrado também no domingo anterior, para nós celebrarmos como um dia de preceito o mistério da salvação. Por isso, quem tiver dúvida depois pode consultar o Código de Direito Canônico. Lá tem os dias e preceitos, são pouquíssimos. Claro que todo domingo, né? Mas fora domingo, os dias e preceito são poucos, tá? São poucos. Eu não vou falar os outros porque não me lembro. Eu sei que São José, exceto no Brasil, Imaculada Conceição, que devia ser feriado no Brasil, porque aqui não deixou de ser preceito, tá? Portanto, quando você que agora tem consciência não puder ir na missa no dia 8 de dezembro, vai no dia 7 à noite para cumprir o preceito, tá? Então sempre quando for domingos ou dias de guarda, é o dia e o dia anterior. Só que a gente segue os judeus, mas não de maneira integral. Nós já seguimos de maneira integral, mas aquilo foi modificado ao longo da história da igreja. Por exemplo, domingo à noite, para um judeu, já é segunda-feira. Já teve fases na igreja que não se celebrava a missa domingo à noite. Já teve, né, um período desse. Por quê? Porque não é mais domingo. Depois, eu não peguei o nome dos papas, né, mas tem os papas que vão modificando, né? Depois aquilo vai sendo modificado, a questão preceitual. Tá? Hoje a lei é essa. É o domingo o dia todo e a véspera do dia anterior, do sábado. Tá bom? Quanta coisa nós já falamos e nem começou aqui ainda. Vamos lá. Ninguém tem dúvida? Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Vamos lá então. Jesus ressuscitou de entre os mortos no primeiro dia da semana. Aí está mais uma demonstração teológica de que Jesus cumpriu a lei mosaica até a sua ressurreição. Este movimento, né? Este movimento que é um movimento de renovação do mundo, de salvação, de ressurreição, ele deixou para fazê-lo não no dia do descanso, mas um dia depois, né? Se nós olharmos o Evangelho de João, abre aí o Evangelho de João. Eu acho que todas as Bíblias estão traduzidas erradas. Se você pegar no grego, eu não lembro qual capítulo, tem que procurar agora. João, vai lá para o finalzinho do Evangelho de João, vamos achar aqui. O dia da ressurreição. Primeira conclusão, dia
ressurreição. Quer que eu leia? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisinha? Não, aqui já foi. Então vamos lá. O dia da ressurreição. O sepulcro encontrado vazio. No primeiro dia da semana, Maria Madalena veio... Pronto, tá bom, já só isso daí que eu queria. Se você olhar no texto grego, o teólogo, né, o escritor, o evangelista, ele, sobretudo aquela passagem, sabe aquela passagem que a gente conhece tanto, de Tomé, lembra de Tomé? No primeiro dia da semana estavam reunidos, as portas estando trancadas por medo dos judeus, lembra desse trecho? Todas as traduções, eu acho que todas, não trazem o texto verdadeiro. O texto original está escrito assim: no primeiro dia da semana, um dia depois do sábado. Está escrito no original. Quem tem o texto grego, depois procura lá. E João é esperto para mostrar o quê? Que Jesus guardou o sábado, mas ao mesmo tempo que ele guardou, ele enterrou a lei antiga, porque ele cumpriu tudo nele, tudo, né? Então ele institui, além de dele proporcionar a recriação, o mundo novo, ele também institui o 8º dia, que é o dia da recriação. Não é o dia do descanso neste mundo caducante, mas é o dia do descanso eterno, que é o domingo. Então o domingo, numa teologia joanina, ele é o primeiro dia da semana, mas ele é também o 8º dia. Pode ver, o relato de Tomé é a prova substancial dessa informação que João quer trazer na sua teologia, né? Jesus, ele vem no primeiro dia. Tomé não estava. Ele volta quando? Vocês não lembram? É que a igreja, quando proclama esse evangelho, ela proclama tudo num dia só, né? 8 dias está escrito no evangelho, né? Ou seja, no 8º dia. E para João é o domingo, no domingo seguinte da Páscoa. Por isso que o domingo seguinte da Páscoa nós chamamos de 8ª de Páscoa. 8ª de Páscoa, que é o dia da recriação. Ou seja, Jesus aboliu a lei antiga, tá? A lei mosaica. Não que ele descumpriu em si, pelo contrário, ele cumpriu e complementou. Ele resumiu nele tudo aquilo que era antigo e ele renovou, ele recriou, tá? É uma teologia muito bonita de João. Depois vocês leiam esse trecho, é muito bonito, tá? Então Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Para a gente perceber que o 8º é a plenitude, é a questão da conjunção apostólica. Os apóstolos estavam todos reunidos de maneira completa no 8º dia, tá? Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Mas a primeira criação, ela foi corrompida pelo pecado original, tá? Enquanto o 8º dia, a seguir ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Deu para entender, né, minha gente? Tá? É muito bonito a teologia joanina. O catecismo não menciona João, mas vem de João isso, né? Com toda certeza. A gente não consegue encontrar, talvez até tenha, né, algum vestígio desse significado nos outros evangelistas, tá?
Este dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Depois nós vamos pegar, nós vamos pegar no texto da Escritura, que no começo, na igreja primitiva, depois Jesus ressuscita, ele sobe aos céus, e a igreja vai sendo constituída, não é? Mas ainda havia uma confusão, e agora? É sábado ou é domingo? Né? Então nós vamos ver depois em vários relatos do Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, que ora eles estavam no sábado, mas ora eles estavam no domingo, e já tem traços disso. E depois, por fim, São Paulo vai ficar bravo com essa situação, na carta aos Colossenses, e ele vai ficar assim: ninguém mais se apegue àquilo que já passou, sacrifícios e não sei mais o que, e dia de sábado, está escrito lá. Ou seja, vamos parar com essa confusão, ou é sábado ou é domingo? Não, é domingo, porque o Senhor apareceu no domingo. E aí, aquilo tomou tal proporção, aquelas palavras de Paulo, no texto de Colossenses, na comunidade de Colossos, que aquilo foi se tornando comum em todas as igrejas. Se vocês quiserem pegar já o texto, abra o livro dos Colossenses aí. Eu vou ver o capítulo que eu esqueci de cabeça aqui, que eu tenho meu papelzinho, minha colinha, né? Colossenses, capítulo 2, versículo 11 até o 17. Quem vai ler para a gente? Colossenses, está bem antes do Apocalipse, viu? Uma dica boa. O Colossenses a gente até perdoa demorar um pouco, mas agora demorou muito para achar o Gênesis, hein? Gênesis e Apocalipse não tem perdão, viu? Todo mundo achou? Alguém leia então Colossenses 2, versículo 11 em diante. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao escravizá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando pela cruz. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festa, ou de luas novas ou de sábados. Tudo isto não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Palavra do Senhor. Terminou aí. No fundo ele está falando o quê? Ninguém mais deve julgar ninguém devido a comidas, a bebidas, a circuncisão, a sábado, a nada, porque tudo isso não passa, qual o termo que ele usa? De sombra daquilo que haveria de vir. E o que é isso que haveria de vir? Jesus Cristo, minha gente. Tudo isso daí, quando ele fala isso, ele fala, no fundo ele pega a lei mosaica. Quando fala comida, bebida, são os preceitos. Eram 613, se não me engano, né? 613, mais ou menos, mandamentos. E dentre os mandamentos da lei mosaica, comidas, bebidas, não podia comer tal coisa, não podia, até mesmo nos Atos dos Apóstolos tinha a discussão lá que provocou o concílio de Jerusalém, né?
Os pagãos que estão se convertendo ao cristianismo, eles podem comer carne sacrificada aos ídolos, né? E todas essas coisas. E aí ele resume tudo: comida, circuncisão, sábado, está escrito aí. Tudo isso não passa de sombras daquilo que devia vir, e o que devia vir já veio. Ou seja, tudo isso já não mais tem sentido senão à luz do Cristo, tá? Então, quando alguém pergunta, se você pegar na esquina do metrô, alguém ou um protestante da igreja adventista, é só falar, viu, na sua Bíblia tem lá, leia Colossenses capítulo 2, versículo 11 em diante, depois a gente conversa, tá? Tá aí, tá? Então é interessante. Aqui tem uma frase de São Justino, um texto que se chama Apologia, é do século II. Ora, século II, aqui no século II, ainda não era oficial o cristianismo no império. E a igreja, olha só o que diz o santo: reunimo-nos todos no dia do sol. Por quê? Porque não seguiam o império. O domingo era o chamado dia dedicado ao Deus Sol, que o império ainda era regido pela tradição de deuses pagãos, não era oficial o cristianismo. O cristianismo se tornou oficial, eu acredito que foi no século IV, né? No ano 300 e não sei o que, não é? Ou seja, então eles chamam dia de sol, reunimos-nos todos no dia do sol. Aliás, as línguas anglo-saxônicas, elas trazem esse nome ainda como domingo, né? O próprio inglês, como que é domingo em inglês? É sol, né? Dia do sol, tá? Veio do Império Romano essa tradição. No dia do sol, porque foi o primeiro dia após o sábado judaico, mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou dos mortos. Então aqui já está a apologia de São Justino dizendo isso, que vai se tornando cada vez mais em todas as igrejas cristãs uma lei, tá? Um preceito. O domingo realiza plenamente na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem, como eu já falei, tá? Enquanto o sábado judaico, ele refere-se à temporalidade e espacialidade, a obra da criação, o oitavo dia refere-se ao descanso eterno, que é o domingo, tá? Acho que isso não é relevante. O domingo, plenitude do sábado. Aí tem um texto de Santo Inácio de Antioquia, início do século II também. Os que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida foi abençoada por Ele e pela sua morte. Abre aí agora na Bíblia o Apocalipse de São João, o primeiro versículo. Será que é o primeiro? Deve ser, deixa eu confirmar. Já achou? Ai, que esperto. Versículo 10. Vamos ver se é mesmo, Júnior, porque
Leia a partir do 9. Visão preparatória. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, foi movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, que, como de trombeta, ordenando: escreva o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Muito bem. Qual dia que é? O dia do Senhor. Então, João, ele vai ter a revelação. Depois nós vamos ver o Apocalipse, né? Quem estudar o Apocalipse, no fundo o Apocalipse é o já e o ainda não, né? Ele mostra o que a comunidade cristã está vivendo, no momento de perseguição. Quando João escreve, é o momento do império a perseguir os cristãos. Então, tudo que ele escreve é uma visão do hoje daquela comunidade, um momento difícil. Mas também ele se projeta no amanhã da eternidade, tanto hoje existencial, quanto o amanhã da eternidade. Para aquele escritor que dizem ser João, ele se refere ao domingo. Foi no domingo que o Senhor apareceu, que a revelação se deu. Então é mais uma prova. Evidente que o Apocalipse não vai se contrapor aos textos dos evangelhos de João, né? Mas mais uma demonstração, tá? Muito bem. A celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral natural inscrita no coração do homem. Isso aí é uma frase de Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. O que está no coração do homem? Prestar a Deus um culto exterior, visível, público, regular, sob o signo da sua bondade universal para com os homens. A gente vê um pouquinho a diferença da linguagem, né? Santo Tomás já é mais escolástico, né? A linguagem dele mais normativa, mais moralista, né? Interessante. O culto dominical cumpre um preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma ao celebrar em cada semana o Criador e o Redentor do seu povo. Então, quando nós vivemos o domingo, nós, no fundo, como o domingo é o primeiro dia e também é o 8º, nós reunimos na nossa liturgia a obra da criação e a obra da recriação, que nós chamamos de redenção. Cada domingo que eu vou na missa, eu sou convidado a me transportar à criação, né? E também a recriação, ao 8º dia, aquilo que ainda eu não alcancei de maneira plena, perfeita, tá? Muito bonito isso que o catecismo nos traz. Vamos ver aqui. Aqui está o preceito no Código de Direito Canônico. Então, esse é o texto que está no Código, tá? No Código de Direito Canônico. O domingo em que se celebra o mistério pascal, por tradição apostólica, deve guardar-se em toda a igreja como o primordial dia festivo de preceito. Tá? Então a igreja, ela vai reviver a obra da criação e a obra da recriação ou da redenção anualmente no ciclo da
quando é que nós celebramos por excelência a criação e a redenção, ou recriação? No ciclo pascal. Vamos nos transportar lá para vigília pascal. Tem uma infinidade de leituras. Por que você acha que a igreja... O que tem a ver a igreja colocar texto de Gênesis, né? A hora que você escuta lá, você já está dormindo, né? Primeiro dia, segundo dia. O que tem a ver? Porque a igreja quer dizer que nós celebramos aquela vigília pascal, no fundo, ela sintetiza toda a vida litúrgica da igreja. A criação, onde tudo começou. E vai terminar onde? As leituras da vigília pascal. No Evangelho, na redenção, na recriação. Olha que bonito, né? Então, o sábado da vigília pascal, nele nós percorremos toda a história da salvação, em que Deus foi criando, foi se revelando, se mostrando, até chegarmos à revelação plena dada em Jesus Cristo, que é o Evangelho da noite da Páscoa. Tudo é pedagógico, tá? Nós celebramos isso anualmente, no mistério da Páscoa. Mas no fundo a igreja diz no Código de Direito Canônico, né? E nós vamos ver também na parte que vai falar do sacramento da Eucaristia, né? No catecismo, a igreja, de tão importante que é refletir ou nos transportar a criação e a recriação, que a igreja não faz só uma vez por ano, mas ela vive em todos os domingos, tá? Por isso, uma das orações eucarísticas mais bonitas que tem e que os padres menos reza, é como se fosse o resumo da vigília pascal, a oração eucarística 4. Quem tem missal em casa, se não tem na internet, né? Mas só tem na internet, só tem a versão de Portugal, porque a CNBB não publica nada, né? A gente vai ver na liturgia eucarística 4. Aliás, o Caminho gravou agora a melodia, né, da liturgia 4, me parece, né? Quem é do Caminho aí, salmista, eu nunca ouvi, né? Mas fiquei sabendo. Começa na criação, o prefácio começa falando do Deus Criador, depois ele vai descendo na história da criação, vai descendo, até chegar no Pentecostes. Quando chega no Pentecostes, nessa liturgia, nessa oração eucarística, qual que é o acontecimento litúrgico? A epiclese. É muito bonita, muito pedagógica. Então a oração eucarística percorre a história da salvação, e a hora que chega lá da criação até o Pentecostes, a hora que chega no Pentecostes, é a epiclese, onde o padre estende a mão e faz depois a consagração. Muito bonito, né? Que representa, no fundo, aquilo que nós celebramos em toda a Eucaristia, né? De maneira completa, tá? Aqui está escrito: do mesmo modo devem guardar-se os dias do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Epifania, a Ascensão, o Santíssimo Corpo, o Sangue de Cristo, Santa Maria, Mãe de Deus, Sua Imaculada Conceição, a Assunção de São José, os Apóstolos, São Paulo e finalmente de todos os santos. Muito bem. Depois vocês pegam no código a questão dos preceitos, tá? E vocês vão ver as datas que tem lá, mas são pouquíssimas datas. Eu acho que preceito que não abrange o domingo que a gente tem é Imaculada Conceição. Só. Tudo que é resto de preceito, que cai durante a semana, a igreja no Brasil já celebra no domingo. Tá? Oi? Santa Mãe de Deus, acho que é preceito, né? É preceito, um dia primeiro, né?
Ah, mas aí o povo vai no dia 31, né? Todo dia de preceito vale as primeiras vésperas do dia anterior, dia 31, no caso, né? Mas também não é correto, por exemplo, tem paróquias, né, que os padres só celebram no dia 31 à noite, né? Aí também aí tem paróquia na Conchinchina que faz isso, né? É preceito mesmo, então dia 1º o padre deveria ter mais tarde. Todo mundo, ninguém apareça aqui, viu? Ai, meu Deus, e vamos fazer isso então. Só vai ter missa de sábado de noite. Domingo está todo mundo descansando. Domingo a gente vira judeu, né? Ai, Deus do céu. Estou tentando lembrar, depois tem que olhar no código. Mas eu acho que dia de preceito que cai durante a semana e que continua durante a semana é só Imaculada Conceição. São Pedro e São Paulo passa para o domingo. Todos os santos passam para o domingo. Acho que é isso. O Natal é 25, é. Muito bem. Vamos agora consultar os textos bíblicos. Peguem a Bíblia de vocês. Já lemos Colossenses, que São Paulo estava bravo, né? No fundo, São Paulo, Colossenses que a gente leu, está falando assim: parem de encher o saco com esse negócio de circuncisão, de sábado, de comida, pode comer, não pode comer, isso aí tudo sombra, Jesus já veio, né? Mas tem mais textos aí que vai falar. Abram nesse texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, 46. Quem pode ler? Vamos ver o que está escrito aí. Isso daí é citação do catecismo, tá? Não foi eu que indiquei, mas é bom ler. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros, que estavam a caminho da salvação. Agora, 1 Coríntios, alguém já achou? Essa citação foi dada pelo catecismo, né? Ela não fala exatamente, pontualmente do dia do Senhor, né? Mas ela fala da reunião apostólica, né? E da comunidade. Eu já achei aqui 1 Coríntios 11. Acho que é uma bronca do apóstolo, né? Não vai falar do domingo. Vamos ver aqui. É uma bronca mesmo. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito das vossas assembleias, que causam mais prejuízo do que proveito. E aí ele vai falar um monte de coisas do que estava acontecendo na reunião da Assembleia Litúrgica, tá? Depois, agora procurem aí outro texto. Vamos lá que vocês vão ficar craque hoje, hein? Deixa eu ver, os Atos dos Apóstolos já foi lido.
Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No celular mais fácil, já achei. Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no quarto onde nos achávamos reunidos. Acontece que um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, foi tomado de profundo sono, enquanto Paulo ia prolongando seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, tomou-o nos braços e disse: Não vos perturbeis, porque a sua alma está nele. Muito bem, tá bom até aí. Domingo, então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. Por isso, daí a igreja vai depois no catecismo, quando a gente vai falar sobre Eucaristia, nós vamos ver os nomes, o catecismo vai apresentar os nomes da Eucaristia, né? E aí já tem um nome que depois vai tomar corpo em muitos anos na tradição eucarística, né? O partir do pão, a fração do pão. Nós temos resquício desse que já foi o nome oficial da missa, no rito do Cordeiro, que é muito relevante, tá? Então, reunidos para partir o pão, ou seja, no primeiro dia da semana, no domingo. Uma dica, né? Não durmam na homilia, porque esse carinha dormiu enquanto Paulo estava pregando e caiu do prédio, está escrito aí, nos Atos dos Apóstolos, tá bom? Mas depois, se você continuar lendo na sua casa, Paulo desce e ele ressuscita o homem que caiu. Certamente deve ter dito, viu? No próximo domingo, vê se não dorme. Certeza que ele deve ter falado. Mais um, Atos dos Apóstolos, agora o versículo, nesse capítulo 20 mesmo, pega o versículo 16. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Não é não, deixa eu ver aqui. Não, ela já leu o que eu queria. Deixa eu ver se tem mais algum texto para a gente pesquisar aqui. Então nós vamos vendo na Escritura, tem mais alguns aqui, mas aí a gente vai demorar muito, né? Que primeiro tem alguns textos que vai falar no primeiro dia da semana. Alguns já vão mencionar a questão, o dia do Senhor. E nós vamos ver também acontecer isso nos textos dos santos padres, os primeiros escritos, que não são parte da Escritura, que nós chamamos de escritos eclesiásticos ou dos santos padres. Alguns vai falar o dia do sol, outros já vão começar a falar o dia do Senhor, e isso vai tomando corpo na igreja, tá? De tal modo que quando o culto católico se torna oficial no império, o imperador já determina aquele dia como dia próprio para o culto, porque aquilo não é que ele, se você pegar um adventista da igreja adventista sétimo dia, ele vai falar que o domingo foi invenção de Constantino. Ele vai falar para você, na verdade, quando o império ele promulga o domingo como dia de culto, não é que ele inventou aquilo, é que aquilo já era celebrado pelas comunidades antes, ou seja, uma coisa que já era consensual, simplesmente foi ratificada pelo império. É o contrário, né? Você vai discutir com
com o adventista, ele vai falar: isso é a invenção de Constantino, que deturpou o mandamento do Antigo Testamento. E não é, né? E também é ignorância. Nós acompanhamos uns relatos de Inácio de Antioquia, de Justino, que veio antes do Império oficializar o cristianismo. Então, é desfundamentada essas acusações dos adventistas, né? Ou seja, o domingo era o dia do Senhor já na era apostólica, tá? Na era apostólica. Nós vemos isso nesses textos que nós lemos da Escritura, eles se reunindo no primeiro dia. Ora, minha gente, se tinha alguém que cumpria os preceitos judaicos, esse alguém era, primeiro que eu falei, Jesus Cristo. Depois dele é Paulo apóstolo. Se Paulo, nós vimos nos Atos Apóstolos, está reunido no primeiro dia da semana para partir do pão, é porque ele já entendeu a dinâmica da recriação, que sobrepôs-se à criação. Ou, esse termo não é muito bom, sobrepor-se, mas atualizou a criação, tá? Então, muito importante isso. Nós temos 5 minutos ainda, me falaram. Ai, que beleza. Muito bem. Isso não precisa. Vamos ler um texto de Eusébio de Alexandria. Aqui já é século V, tá? A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual: vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor e confessar os próprios pecados, arrepender-se deles na oração, assistir à santa e divina liturgia, acabar a sua oração e não sair antes da despedida. Muito atual, né? Eusébio de Alexandria. Muitas vezes o temos dito: este dia é-vos dado para a oração e o descanso. É o dia que o Senhor fez, nele exultemos e cantemos de alegria. A Eucaristia Dominical. Parece que esse Eusébio de Alexandria é do século XXI, né? É do século XXI. Aqui também esse texto é usado para fundamentar o sacramento da penitência, né? Esse texto na verdade do pseudo Eusébio de Alexandria, que não sabe quem é esse carinha aí, né? Muito bem. Aqui não vou ler, que não precisa, depois vocês leem em casa. Mas isso é importante. A Eucaristia Dominical é o lugar onde todos os fiéis podem reunir-se para a celebração dominical da Eucaristia. A paróquia, né? A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica e reúne-o nesta celebração, e ensina a doutrina salvífica de Cristo e pratica a caridade do Senhor em obras boas e fraternas, né? O que o Papa João Paulo II, com esta carta apostólica, Christi Fidelis Laeti, né? O que ele está dizendo? Que o centro da vida católica é o domingo. O domingo onde os fiéis se reúnem em assembleia, para celebrar a vida litúrgica, ou seja, o culto litúrgico, a ceia, a Eucaristia, tá? Então, depois nesse documento ele vai refletir que não existe católico sem prática dominical. Se o centro, a essência da vida católica é a reunião em assembleia para celebrar a ceia, ou seja, a vida litúrgica, para aprendermos os mandamentos por meio da pregação da igreja, ou seja, onde a igreja ensina, e para, a partir da ceia, praticarmos a caridade, quem não vai à igreja e não cumpre o preceito,
não é católico. Deu para entender, né? Tá? Então, é isso que o Papa está querendo mostrar. Portanto, não existe liturgia dominical para pessoas não iniciadas. Ou seja, tudo se volta para aquele momento da Assembleia reunida. De tal modo que se tem alguém que não é iniciado, não é batizado, ele está fora disso. Por isso que depois a igreja vai, no ritual de iniciação à vida cristã, tem padres que não faz, mas tem padre que faz. Aqueles que são chamados de catecúmenos, que são os não batizados, eles participam até o momento da palavra, tá? E depois eles são retirados da igreja. Por quê? Porque vocês vão fazer o que aqui? No fundo é isso, né? Esse significado. Aqui é o lugar da ceia, aqui é o lugar do ensinamento, tá? Aqui é o lugar da motivação à prática da caridade. Vocês ainda não compreenderam isso. Aí eles são retirados da igreja nos ritos iniciais da celebração. Acho que aqui não faz isso, né? Na minha paróquia também, por enquanto, ainda não. Tá? Mas tem prescrito no RICA, no Ritual de Iniciação Cristã. Tá? Então, ser católico, no fundo, qual que é a principal coisa de alguém, prática de alguém que é católico? Se reunir em assembleia dominical. É isso. Ah, mas eu vou no grupo de oração na quinta-feira. Ah, mas eu vou na celebração do caminho. Mas se não tiver Eucaristia, né? A celebração da palavra, né? Se não tiver Eucaristia no domingo ou no sábado, tudo perdeu sentido. E nós temos muita gente que vai na missa durante a semana. Ah, tem menos gente, né? E depois não vai no domingo. Está caminhando uma caminhada sem sentido, tá? Sem sentido. Tem mais 5 minutos ainda, que bom. Está acabando. Só mais uma frase. Vocês deram risadinha, né? Olha, São João Crisóstomo, século IV depois de Cristo. Podes também rezar em tua casa, viu? Mas não podes rezar em casa como se reza na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo a mais que não tem na sua casa: a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, onde as orações, o vínculo da caridade, as orações dos sacerdotes. Tem alguma coisa que não tem na sua casa, por isso que você precisa ir à igreja, né? Olha que é tão atual, né? São João Crisóstomo, século IV. Depois nós vamos ver no próximo encontro a dinâmica também espiritual do dia do Senhor, né? Na Sacrosanto Concilium, que é um documento do Concílio Vaticano II, esse documento que fala da liturgia, que já deve ter tocado nesse assunto, porque já falou de liturgia, né? Ele vai falar das presenças de Cristo na ação litúrgica. E uma das presenças, evidente que a mais relevante, é a presença substancial nas espécies, né? Mas uma das presenças também mais relevantes depois desta é a Assembleia reunida. É tão imprescindível a presença dos fiéis, que diz a instrução geral do missal romano, que um padre não pode rezar sozinho missa se não tiver ao menos uma pessoa. Nesta uma pessoa, ela representa a comunidade de fiéis, enquanto o padre representa o Cristo sacerdote, in persona Christi. A gente sempre sabe essa frase, né? Na pessoa de Cristo. Tem que ter alguém. Olha a importância da assembleia, tá?
Então na próxima semana a gente continua, mas eu nem terminei o catecismo e depois tem o coisa, mas tá bom, a gente vai dar uma resumidinha, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tragam depois por escrito, ou alguém quer tirar alguma dúvida rápida aqui? Não? Tem como a turma de casa que está acompanhando mandar dúvidas? Como comentários? Tem, né? Depois no próximo encontro, quem está em casa, anote se tiver alguma dúvida do que tudo que foi falado e já faz as perguntas nos comentários da transmissão para a gente poder responder, tá bom? Amém? Vamos então ficar em pé para encerrarmos. Tem algum comunicado antes de rezar? Não? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos a Deus por esse encontro, que o Senhor possa nos conduzir e despertar no nosso coração, na nossa alma, esse desejo de conhecer os bens sagrados, as coisas espirituais, aquilo que transcende o nosso tempo e o nosso espaço. Que o Senhor coloque em nossa alma esse desejo e desperte também a nossa motivação para buscarmos sempre mais este conhecimento. Nós agradecemos a Virgem Maria, bendizemos também a Deus por termos uma mãe. Hoje celebramos a apresentação da Virgem no templo, que também ela nos apresente nos braços de Deus nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.